Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Ondatec. Hoje a gente vai ver as diferentes relações que existem com as unidades de medidas, as suas características e como é que a gente relaciona alguma delas. Então, vem comigo nessa onda. Então, pessoal, o descritor que a gente vai trabalhar agora é esse daí, ó, resolver problemas envolvendo relações entre diferentes unidades de medidas. Então, quando ele diz ali, ó, diferentes unidades de medidas, existem várias. Bora organizar aqui da seguinte forma. Então, vem comigo. Quando a gente vai fazer a relação entre as unidades de medidas, a gente vai se organizar a partir dessas duas aí. Não existem só essas duas, mas a gente vai focar nessas duas, que é o que é mais cobrado nas avaliações do ETE e do IFPE. Então, bora lá. A gente vai seguir primeiro com as de capacidade. A palavra capacidade, presta bem atenção nessa imagem que eu vou mostrar agora. Observa essas duas garrafas de água. Então, em uma delas, a que está do seu lado esquerdo, vamos supor que ela esteja totalmente cheia, seja uma garrafa que a gente acabou de comprar. E aquela garrafa que está mais à direita é uma garrafa que já foi tomada, já foi bebida alguma quantidade. Observe os valores que eu vou colocar em cada uma delas. Aquela que eu acabei de comprar, eu digo que ela está com 500 ml. E aquela que eu já comprei faz um tempo e eu já bebi, está com 400 ml. Observe o que é que eu vou dizer aí, ó. Eu vou dizer que o volume dessas garrafas são diferentes, porque eu estou me referindo ao líquido que está dentro. Aquela garrafa que eu comprei agora, ela está com 500 ml de volume, enquanto aquela outra garrafa que eu já bebi uma certa quantidade, ela está com 400 ml de volume. Agora, quando eu estou falando de capacidade, tanto a garrafa que eu acabei de comprar está toda cheia, quanto a outra garrafa que eu comprei anteriormente e já bebi uma certa quantidade, todas elas têm 500 ml de capacidade. Então, o volume, a gente se refere ao líquido que está dentro da garrafa, enquanto capacidade, ou seja, quanto cabe nessa garrafa. Nesse caso aí, são iguais, tá certo? Mas quando a gente fala de capacidade, observe que nas garrafas tem ml, tanto em um quanto em outra, que é o que a gente mais utiliza. Mas já percebeu que às vezes a gente usa também o litro e a relação que a gente vai estabelecer aí. Qual é a relação entre ml e litro? Vamos perceber que na própria palavra a gente já vai ter uma dica aí, ó. Quando eu falo de ml, eu estou falando de mililitro. Olha como eu separei as palavras ali, ó. 1000 litros significa mililitro. Então, na relação que a gente vai estabelecer aí, é simplesmente o seguinte, observe essa imagem. Se eu estou com uma quantidade em litro e quero passar para ml, eu multiplico por 1000. Já se eu tiver com a quantidade em ml e queira passar para litro, eu vou dividir por 1000. Então, essa é a relação que a gente vai estabelecer. Bora praticar aqui. Suponha que eu tenha 5.000 ml. Serão quantos litros? Observa a relação ali, ó. Então, eu passando de ml para litro, eu vou dividir por 1000. Logo, 5.000 ml equivale a 5 litros. Se eu tiver agora, por exemplo, ó, 5.400 ml é o equivalente a 5,4 litros, ou seja, 5,4 litros multiplicando por 1000, que é que a gente vai encontrar em ml, ok? Então, observa que a gente falou sobre a capacidade. Se a gente for falar agora da outra unidade de medida, que é quando a gente vai falar sobre comprimento. Então, preste atenção. Quando a gente fala sobre comprimento, olha essas imagens aí. Eu tenho uma régua e eu tenho uma fita métrica. Então, a régua ou a fita métrica, a gente sempre faz referência a algo de comprimento. E quando a gente vai medir um comprimento, observa que a gente sempre utiliza algumas unidades específicas, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem metro e centímetro. Não existe apenas o metro e o centímetro, mas eu estou falando aqui da relação entre essas duas. Então, observa que na própria palavra centímetro, tem uma pista de qual é a relação dela com o metro. Então, ó, metro e centímetro.
Quando eu separar as palavras, observa, eu vou ter ali, ó, metro e centímetro, então eu vou ter a relação entre centímetro, ou seja, a relação entre metro e centímetro é uma relação de 100, que quando a gente organizar no esquema aí, a gente vai observar. Vê bem essa imagem. Se eu tenho uma medida de comprimento em metro e quero passar para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu tenho uma medida em centímetro e quero passar para metro, eu divido por 100. Bora praticar aqui, ó. Então, se eu tenho 800 centímetros, quanto é que seria 800 centímetros de metro? Observando o esquema, o que é que a gente vai fazer? De centímetro para metro, a gente vai dividir por 100, logo 800 centímetros equivale a 8 metros. Se eu tiver 6 metros, quanto é que são 6 metros em centímetros? Usando o mesmo esquema, ou seja, de metro para centímetro, multiplico por 100. Logo, 6 metros é equivalente a 600 centímetros, ok? Então, até agora nós vimos volume, capacidade e a questão do comprimento. Só que tem uma que é meio que uma relação entre as duas. Bora observar essa imagem aqui, olha. Metro cúbico. Se você já ouviu falar de metro cúbico, provavelmente logo de cara a gente meio que não faz muito sentido por conta dessa imagem aqui, ó. Quando a gente fala de metro, a gente está falando de comprimento. E cúbico tem esse cubo aí. E qual seria essa relação? É porque a gente pode ter a relação entre elas estabelecidas dessa forma. Ou seja, se eu tenho um cubo que tem 1 metro em cada uma das suas dimensões, eu digo que aquilo tem 1 metro cúbico. Só que eu estou falando de volume e de capacidade quando eu estou falando de metro cúbico. Só que a gente acabou de ver que quando nós estamos falando de volume e de capacidade, a gente usa ml e litro. Então, nesse caso aí, a relação entre metro cúbico e aquelas unidades que a gente viu é essa daí, ó. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Então, se você tem aí nessa imagem a relação entre as dimensões, ou seja, cada dimensão desse cubo tem 1 metro, a gente diz que ele é 1 metro cúbico, ou seja, a capacidade dele é de 1000 litros, ok? Então, toda vez que você vê uma caixa d'água e tiver lá 1000 litros, você sabe que também equivale a 1 metro cúbico, ok? Então, essas imagens que estão aí representam a relação entre as diferentes unidades de medidas. Lembrando que não existem apenas essas aí, existem várias outras, ok? Então, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que tem um monte de atividades relacionadas a esse descritor aí. Pratica e qualquer dúvida, escreve nos comentários desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.